Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Unimed, olha, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, que é uma água levíssima. Aliás, a Vitalícia é a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Experimente. Vitalícia, ela não tem sódio, ela só tem o magnésio e o cálcio, dois elementos extremamente importantes para a sua saúde. Então, quando você pedir uma água, exija Vitalícia. E também com a gente Oral Sim Implantes Dentários, a rede de implantes número 1 em implantes dentários no Brasil. O programa Conexão de hoje chega para falar, aproveitando ainda a data, né, o ensejo, o Setembro Amarelo, né, de prevenção ao suicídio, e a gente vai falar hoje aqui, a gente conversou mês passado com a doutora Paula Petersen de Carvalho, que é médica psiquiatra, esteve aqui conosco, ela que é do Hospital Espírita de Marília, e ela trouxe para a gente, no mês passado, uma grande novidade, um grande avanço, que foi esse ciclo de palestras, é isso, doutora? O correto falar? Ou é um seminário? É um ciclo de debates. Ciclo de debates relacionado ao suicídio, né? E esse final de semana acontece o segundo encontro. São 4 encontros, tô certo? Tô lembrando bem? Isso mesmo. São 4 encontros e a gente vai ter o segundo agora. E é sobre esse assunto que nós vamos falar e sobre o tema que é muito interessante, intervenções precoces no sofrimento na infância e adolescência. Doutora, muito boa noite. Já te chamei 2 vezes aqui para fazer uma intervenção aqui no meu, na minha apresentação, para ver se eu não estava falhando. Muito boa noite, uma honra tê-la aqui novamente no Conexão. Muito obrigada, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade de estar convidando as pessoas para essa reflexão, porque nós acreditamos que juntos, né, conversando sobre isso, pensando em alternativas, e vai sensibilizando a população e aí fica mais fácil o acesso às pessoas que estão em sofrimento, a essas crianças que estão em formação, aos adolescentes que estão ávidos por cuidado, né, no mundo de hoje tão centrado que estamos nos nossos afazeres. Então, acredito que uma conversa como essa pode realmente estabelecer um outro tipo de relação mais ampla e dessa forma a gente consegue resgatar esses adolescentes e essas crianças. Vamos até aproveitar e recapitular aqui que toda essa preocupação, até por conta dos números que são preocupantes, né, doutora, na nossa cidade, que a gente já falou na outra vez. Isso, vem crescendo, né, e ainda continua crescendo. O índice de suicídio em Marília é elevado, um dos maiores do estado, e é dentro dessa motivação que o Hospital Espírita de Marília vem propondo essa intervenção dentro de um contexto preventivo, mas infelizmente acaba sendo curativo, porque o problema está muito evidente. E é dentro desse contexto que nós estamos assim, tentando seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, trazendo informações diferente do que muitas vezes a mídia acredita que não se deva falar sobre o suicídio, né? Doutora, e para quem é direcionado esses debates? Nós, quando pensamos, né, nessas intervenções, pensamos muito na rede de ensino, porque os professores realmente cuidam, né, dos adolescentes, das crianças, e a ideia seria mostrar alguns sinais, alguns sintomas desses adolescentes ou dessas crianças que com certeza vão mudando o comportamento diante do sofrimento e às vezes por uma condição familiar turbulenta, por uma desinformação mesmo, por um não acesso a situações que poderiam
tratá-lo ou detectar isso de forma precoce, acabam tendo expressões desses sintomas nas escolas, e a ideia seria amparar a rede de ensino para que esses professores pudessem ter uma capacitação nessa percepção. E também os profissionais das áreas, né, vinculados aos tratamentos, como a terapia ocupacional, a psicologia, a psicopedagogia. Então, são áreas, além da medicina, né, que a gente poderia ir construindo uma alfabetização nesses sintomas. Doutora, e esse tema, né, intervenções precoces no sofrimento na infância e na adolescência, me parece assim extremamente pontual, necessário, né, porque acho que o ponto é esse, né, você intervir antes do fato. Isso, é que quando pensamos nesse tema da intervenção precoce, com certeza nós estamos pensando numa forma de como é que as crianças estão sendo observadas, acolhidas, e nós observamos que se os pais ou se os familiares, os cuidadores das crianças estão assim muito envolvidos nas atividades, nas tarefas do dia a dia, eles acabam muitas vezes negligenciando o cuidado, e até porque quando a gente observa, a noção de cuidado é o seguinte: toda vez que a gente observa alguém que está carecido ou precisando de algo, isso necessariamente envolve mais trabalho. E talvez assim, cansados que estamos todos, às vezes a gente até percebe que tem alguma coisa que não está indo bem, mas isso iria representar um esforço ainda maior da nossa parte para tentar entender o que é que está havendo, né? E isso faz com que muitas vezes os pais não se apercebam ou não se atentem, né? Porque a gente fica às vezes num discurso mais, na minha concepção, mais frágil, onde a gente questiona a baleia azul, onde a gente fala do Momo agora, e a gente fala que a culpa é da internet, do celular, como se fossem personagens reais que pudessem ser assim questionados e passíveis de uma conversa. Vamos conversar com ela. Isso. E não tem uma solução mágica, nem agora e nem nunca houve. O que existe é uma necessidade de aproximação, e essa aproximação não significa passar várias horas com um filho, mas significa eu conseguir olhar para esse filho e perceber que ele está ali, que ele existe, as necessidades dele, o momento em que ele está. E isso, às vezes, a gente traz ideias de equívoco, que as pessoas se sentem culpadas, por exemplo, porque elas não conseguem ter um tempo para brincar com seus filhos. E muitas vezes, assim, as pessoas chegam atarefadas, além da tarefa de trabalho, fora de casa, chegam em casa, tem que dar conta da demanda. E às vezes, quando a gente fala assim, não é nada muito fenomenal, mas, por exemplo, quando você senta para acompanhar o dever de casa de um filho, você tem ideia do que ele está, como é que ele está experienciando, como ele está vivendo. Olhando para o caderno já fala muita coisa, né? Olhando para o caderno, olhando para a forma como essa criança, porque é ali que ela conta muitas vezes as coisas que aconteceram com ela na escola, as preocupações. Então é interessante que são nas atividades diárias, né? Quando você está levando um filho para algum lugar, é nesse momento que você pode ampliar a sua rede de atenção a esse filho. Então, às vezes as pessoas acham tão complicado e se sentem tão distantes ou incapazes mesmo de dar conta disso, que elas se afastam ainda mais, achando muitas vezes num processo de culpa, de retaliação de si mesmo. Então aí eu não quero me sentir mais ainda culpado, ou eu me sinto perdido, eu tenho medo de demonstrar minha insegurança, e na verdade não existe nenhum pai, nenhuma mãe pronto. O que existe é uma disponibilidade em construir esse caminho junto com o filho. E cada um é diferente, cada um reage de uma forma diferente.
Então, nessa atenção que nós fazemos, assim, né, nesse momento onde a gente observa as questões da vida diária mesmo, os interesses ou o que é que o filho está assistindo, porque também não adianta a gente ficar num discurso, olha, você não pode ver isso, não pode ver aquilo, não. Seria diferente e talvez mais interessante a gente entender o que é que está trazendo a atenção, né, da criança, por que ela se interessa por determinados programas, o que ela vê lá, ao invés da gente taxar, se assustar, se retrair, aí a criança não vai falar mesmo sobre o que ela está pesquisando, os seus interesses. E muitas vezes a gente vai, por surpresa, né, para nossa surpresa, as crianças têm condição de trazer para a gente críticas a respeito do que viram, um comportamento, num filme, numa novelinha, ou mesmo em situações da vida diária, onde elas mostram que elas percebem o que está adequado ou não. A verdade é que ainda falta muito diálogo, né? A conversa, né? Um relacionamento. Que ele é extremamente, eu diria, não artificial, mas superficial. Né? E talvez isso implique essa dificuldade de não conhecer, né? Não saber por que aquilo está influenciando o filho de uma forma ou de outra. Eu costumo brincar dizendo que existe um apetrecho, vamos falar. Deixa eu ser chato, desagradável, mas eu preciso ir para o intervalo. Rapidinho a gente volta exatamente nesse ponto com a doutora Paula Petersen falando aqui sobre intervenções precoces no sofrimento na infância e na adolescência. Rapidinho intervalo, a gente volta em nome de Unimed Marília, Oral Sim, implantes dentários e Vitalícia Levíssima Água de Marília. Até já.